Olá, no Justiça para Todos de hoje você vai acompanhar a terceira e última parte da retrospectiva sobre o 28º Encontro Nacional dos Juízes Federais do Brasil, realizado em outubro do ano passado. Confira os destaques. Vice-presidente do Supremo Tribunal Federal fecha a programação científica do Encontro Nacional dos Juízes Federais. Nossa equipe fala com exclusividade com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino, um dos palestrantes do evento. E ainda, uma reportagem especial faz um balanço da 28ª edição do Encontro Nacional dos Juízes Federais do Brasil. Eu sou Roberta Boni e o Justiça para Todos já está no ar. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito, fechou a programação científica do 28º Encontro Nacional dos Juízes Federais do Brasil. O ministro enalteceu a importância da Constituição Federal e fez uma análise do papel do Poder Judiciário brasileiro. No terceiro dia de evento, o presidente da AJUF, Gabriel Vedi, também presidiu a mesa e apresentou o último palestrante desta 28ª edição do Encontro Nacional de Juízes Federais do Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, encerrou o ciclo de palestras falando sobre o tema O Poder Judiciário Brasileiro, um relato sobre a importância da Constituição Federal, documento do qual, segundo ele, os magistrados são os guardiões. Nós temos o monopólio da última palavra interpretativa dela própria Constituição e de todo o ordenamento jurídico. Falamos por último, mas falamos com definitividade. Eu digo falamos por último porque há 3 momentos lógicos na vida do Estado que correspondem aos 3 momentos lógicos da vida do direito: legislação, execução, jurisdição. E nós, que falamos por último, não podemos errar. E é tão grave o erro judiciário que a Constituição dele trata para impor ao Estado indenização. É o inciso 75 do artigo 5º. Um erro judiciário acarreta indenização estatal, porque é o poder que, por definição, não pode errar. Porque quando erra, instabiliza por modo grave, particularmente temerário, toda a sociedade brasileira. O poder que vem por último para dar a última palavra e guardar a Constituição acima dos outros poderes é o poder de quem se exige mais. Até porque é preciso conferir maior responsabilidade a quem detém esse poder de falar por último. E essa vontade, não é, permanente que a nação brasileira derrama na Constituição nos é confiada no plano da sua integridade. Nós retiramos a nossa legitimidade dessa incumbência que a Constituição nos deu de guardá-la por último e com definitividade. O documento mais legítimo do ponto de vista democrático de um ordenamento jurídico é a Constituição. A legitimidade da Constituição é superlativa. Volto a dizer, porque não é produzida para exprimir uma vontade episódica ou quadrienal legislativa, mas para retratar uma vontade permanente da nação brasileira, considerada tridimensionalmente ou atemporalmente como o enlace entre o ontem, o hoje e o amanhã de todo um povo soberano. E nós guardamos essa vontade permanente, superior à própria vontade do Estado. Ou seja, graças à Constituição é que o fundamento lógico da submissão do Estado a deveres não é a própria vontade do Estado, é a vontade da nação. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal também falou sobre o dever de um magistrado ser fiel à Constituição, que ele chamou de centro do ordenamento jurídico. Não há sensação de segurança
maior para um povo do que a observância da sua própria Constituição. Não é? Respeitar a Constituição, vitalizar a Constituição, tonificar a Constituição, fazer de cada juiz um militante da Constituição, tudo isso é um fator de segurança jurídica máxima, porque a Constituição ocupa essa posição eminente de centralidade no espectro do ordenamento jurídico brasileiro e de todo o mundo ocidental. Então, a democracia é a segunda centralidade, mas num plano substantivo, num plano material. Porque num plano formal a centralidade é da Constituição mesma. Num plano substantivo a centralidade é da democracia. Por isso que a democracia vem na cabeça do artigo 1º, em letras de forma, digamos assim. Não é? A República Federativa do Brasil, constituída pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, constitui-se em Estado democrático. Então, a democracia, a partir do preâmbulo e do artigo 1º da Constituição, é o valor dos valores, é o princípio dos princípios. Numa linguagem bíblica, é o cântico dos cânticos, é a menina dos olhos da Constituição. É o espelho, não é, em que a Constituição se mira e se identifica. É a democracia concebida inicialmente como um princípio de organização do Estado, e da sociedade também, mas um princípio de organização que tem por fundamento a soberania popular, a vontade eleitoral do povo brasileiro, constitutiva dos quadros do poder legislativo e das chefias do poder executivo. Mas essa democracia, que ocupa uma posição substantivamente de centralidade, materialmente de centralidade, ela tem fundamentos explícitos e tem objetivos igualmente fundamentais. E nós, juízes, né, temos a obrigação de saber disso. Nós temos a obrigação, volto a dizer, da militância constitucional. Então, radiografar mentalmente a Constituição, sentir a Constituição por todos os poros, né, obter uma consciência de Constituição, é um dever cívico de todo brasileiro, mas é um munus, né, é uma missão, é um encargo profissional dos juízes, mais que de todos os outros profissionais do direito. Quase 2.000 juízes federais brasileiros, a partir de março do ano que vem, estarão entusiasmados ao seu lado, construindo uma agenda positiva, com muito diálogo para a justiça brasileira como um todo. Então, que o senhor conte com os quase 2.000 juízes federais brasileiros. Muito obrigado. E você vê a seguir uma conversa exclusiva com o ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, um dos palestrantes do Encontro Nacional dos Juízes Federais. É daqui a pouco no Justiça para Todos. Em 2011 foi inesquecível para milhões de brasileiros. Para os que mudaram para uma casa nova, para os que começaram seu negócio e os que viram sua empresa crescer. A vida dos brasileiros continua melhorando. Em casa, no trabalho, no dia a dia. Comemore tudo isso. Vive intensamente cada minuto de 2012 e conte com a Caixa em todos eles. A programação científica do 28º Encontro Nacional dos Juízes Federais do Brasil contou com palestras de ministros, desembargadores, magistrados e parlamentares. E nossa equipe de reportagem falou com exclusividade com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino, um dos palestrantes do evento. É o que a gente confere agora.
O encontro reuniu grandes nomes do judiciário brasileiro, além de parlamentares. Durante os 3 dias, foram debatidos temas como as inovações do processo eletrônico, novo Código de Processo Civil e tráfico internacional de seres humanos. Outro assunto que mereceu destaque foi a quantificação do dano moral, tema da palestra do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Vieira Sanseverino. E é com ele que eu converso agora. Ministro, qual foi o teor da palestra do senhor? O tema que eu desenvolvi aqui na minha palestra foi a questão da quantificação da indenização pelo dano moral. O dano moral hoje é uma das questões mais delicadas dentro da responsabilidade civil. Ela interessa não apenas à comunidade jurídica, mas ela interessa a toda a sociedade. Interessa à imprensa, interessa ao setor médico, interessa ao setor de seguros. E dentro do dano moral, o ponto mais problemático hoje é a questão da quantificação da indenização, em função do seu caráter subjetivo. Então, para evitar que as indenizações sejam fixadas de modo arbitrário pelo juiz, está se tentando estabelecer alguns critérios razoavelmente objetivos que orientem nessa atividade. Então, o tema realmente é muito interessante e muito mais do que isso, é muito importante dentro do direito. E quanto ao encontro, que já está na sua 28ª edição e este ano reuniu 300 magistrados de todo o país, como que o senhor avalia essa troca de experiência? O encontro foi um sucesso. É um momento, ao mesmo tempo, de reflexão e de confraternização. É uma reflexão a respeito do momento da magistratura nacional, que vive um momento de crise, eu diria uma crise positiva, que estão estabelecendo novos paradigmas dentro da estrutura do poder, mas ao mesmo tempo também é um momento de confraternização. O juiz é uma pessoa que trabalha solitário, no seu gabinete, decidindo as grandes questões da nação, decidindo as grandes questões da vida de cada pessoa, mas ao mesmo tempo ele carece desse contato com os colegas para a troca de experiências. E por tudo isso, exatamente, que o encontro foi um sucesso. Se fez uma reflexão a respeito dos grandes temas, mas ao mesmo tempo os magistrados tiveram uma oportunidade de confraternizar entre si. E esses grandes temas aos quais o senhor se referiu, também são de interesse da sociedade. De que forma que elas refletem na sociedade brasileira? Sem dúvida nenhuma. É necessário que nós discutamos internamente essas grandes questões, porque são de interesse de toda a sociedade. Na verdade, os problemas do judiciário, eles refletem em todas as pessoas, já que é o órgão responsável pelo julgamento das causas que interessam a cada um de nós. E esses temas, na verdade, envolvem uma nova estrutura dentro do Poder Judiciário. Claro, o grande tema hoje é a questão da delimitação dos poderes do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional, ele foi criado em 2005, ele exerce um papel muito importante dentro do Poder Judiciário, como um órgão de controle administrativo que nós não tínhamos antes nessa dimensão. Mas, ao mesmo tempo, ele também tem outras funções que nem sempre são devidamente destacadas, que é a parte do retrato estatístico do Poder Judiciário. Ele consegue exatamente indicar o trabalho de cada juiz, de cada tribunal, de todo o país. Isso realmente é muito importante, já que sem um bom controle estatístico é impossível fazer qualquer tipo de planejamento. E sem planejamento não há administração. Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, muito obrigada pela participação. Luciana Colares para o programa Justiça para Todos. Veja a seguir. Reportagem especial mostra como foi o encerramento da 28ª edição do Encontro Nacional dos Juízes Federais do Brasil. É o que a gente confere no próximo bloco, aqui no Justiça para Todos. Em 2011 foi inesquecível para milhões de brasileiros. Para os que mudaram para uma casa nova, para os que começaram seu negócio e os que viram sua empresa crescer. A vida dos brasileiros continua melhorando. Em casa, no trabalho, no dia a dia. Comemore tudo isso. Vive intensamente cada minuto de 2012 e conte com a Caixa em todos eles.
A 28ª edição do Encontro Nacional dos Juízes Federais do Brasil foi realizada no ano passado no município de Caucaia, no Ceará. O evento reuniu cerca de 300 magistrados de todo o país, além de ministros de tribunais superiores. E na Assembleia Geral, que aconteceu durante o encontro, os juízes federais decidiram pela paralisação das atividades no dia 30 de novembro do ano passado, em defesa da magistratura. Veja este e outros assuntos discutidos pelos participantes do evento na reportagem especial sobre o encerramento do 28º Encontro Nacional dos Juízes Federais do Brasil. A paralisação nacional é o caminho. Esta foi a conclusão da Assembleia Geral Ordinária da AJUF, realizada no Ceará, durante o Encontro Nacional de Juízes Federais do Brasil. A decisão é interromper as atividades em todo o país no dia 30 de novembro, durante a Semana Nacional de Conciliação. E o movimento da Justiça Federal, em defesa de uma política remuneratória, estrutura de trabalho, segurança, previdência e saúde, também vai contar com a participação dos 3.600 juízes trabalhistas. Temos muitas coisas, muitas lutas para o futuro que vamos travar juntos. Essa é a razão, inclusive, da nossa presença no Congresso da AJUF, especialmente também aqui na Assembleia, para trazer, enfim, a palavra aos colegas federais de que estamos juntos. Também ficou decidido que, a partir de agora, os processos de interesse da União nas varas cíveis e de execução fiscal terão as intimações e citações represadas até o dia 29 de novembro. E a Assembleia aprovou ainda reformas estatutárias encaminhadas pela diretoria que visam modernizar o modelo associativo da AJUF. São elas: a criação do Colégio de Ex-Presidentes, criação do Colégio de Delegados e a criação do Colégio de Presidentes das Associações Regionais. Além disso, foram criados mais 4 cargos na diretoria: diretor de prerrogativas e 3 novos suplentes. Na Assembleia Geral, a associação escolhe as suas metas e as suas estratégias. É na Assembleia que os associados dizem para a diretoria o que querem e como pretendem atingir esses objetivos. Essencial, relevante, muito importante, tendo em vista o que estamos nesse momento vivemos, em que a magistratura nacional participa em conjunto de um grande movimento associativo, demonstrando a sua inquietação, a sua preocupação e a sua indignação. Nesse sentido, a nossa Assembleia é essencial para que tenhamos de todos os colegas associados o que querem e como pretendem atingir esses objetivos. A Assembleia Geral Ordinária encerrou a 28ª edição do Encontro Nacional de Juízes Federais do Brasil, que este ano homenageou o ex-conselheiro do CNJ e ex-presidente da AJUF, Walter Nunes, o também ex-conselheiro do CNJ, Leomar Barros Amorim, e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, César Asfor Rocha. Os 3 receberam uma placa de agradecimento pelas contribuições prestadas à Associação dos Juízes Federais do Brasil, responsável pela organização do evento. O Encontro Nacional é uma tradição da AJUF, que já vai completar quase 40 anos. Enfim, nós temos que manter esse espírito na defesa da magistratura federal e no aperfeiçoamento científico dos nossos magistrados e, por que não, também de um maior congraçamento entre os juízes federais, com vistas a nós criarmos um sentimento de unidade dentro da nossa magistratura federal. 3 dias de encontro, nós discutimos o novo Código de Processo Civil, o projeto de novo Código de Processo Civil tramita no Congresso Nacional. Discutimos a questão da magistratura como do Poder Judiciário, como um dos pilares da democracia no atual momento do Brasil, no atual momento político do Brasil. Trouxemos uma juíza da Argentina para dialogar com ela a respeito da experiência em torno do tráfico de seres humanos, tráfico de criança, tráfico de mulheres, o combate que a Argentina trava nesse aspecto e trazer essa experiência argentina para o Brasil. Discutimos também outros temas como quantificação de danos morais, diversos outros temas que estão na pauta do judiciário brasileiro hoje em dia.
O Congresso, ele tem atividades científicas, foram extraordinárias, palestras de alto nível. Ele tem uma atividade associativa e o seu marco maior é a Assembleia, e é sempre uma oportunidade de encontrar colegas de todo o Brasil. É uma experiência única. Na nossa atividade diária, nós estamos sempre muito isolados, e esse contato, essas conversas, quando se oportuniza, como neste congresso, são elementos importantes para o nosso trabalho, para a troca de ideias, a permuta de experiências. É sempre uma grande experiência o Encontro Nacional. Quem participou do encontro também comemorou mais esta oportunidade de trocar experiências e debater os rumos do judiciário brasileiro, sempre com o foco no cidadão jurisdicionado. Assembleia Geral Ordinária, que é um evento marcante de todo encontro da AJUF, porque o associado tem direito à voz e direito a voto para poder decidir os principais temas de interesse da associação. Esse balanço, então, é muito positivo e, com certeza, esse evento seguiu as tradições dos outros eventos da AJUF, tem sido um grande evento. Os encontros da AJUF, os encontros da magistratura, são sempre muito importantes para o aprimoramento, para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. E os encontros da AJUF refletem não apenas só para a comunidade jurídica federal, mas também para toda a sociedade. Todas essas discussões, todos os temas que foram debatidos aqui refletem diretamente no dia a dia da população brasileira. Por isso mesmo eu cumprimento o presidente Veli, cumprimento a diretoria da AJUF por mais essa realização. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.